Glória a Deus. Gosto de coisas simples. Irmãos, a palavra que eu quero compartilhar com a igreja hoje, no tema, na nossa série de mensagens, Jesus, é cura para os corações. Amém? Diga assim, cura os corações. Esse é Jesus. Jesus, ele é cura para os nossos corações. Nessa série de mensagens, Jesus, a gente não vai aqui somente aprender informações sobre Jesus. Porque, como eu disse semana passada, às vezes, muitas pessoas sabem sobre Jesus. Saber sobre Jesus não é um grande desafio. Você pode pegar a Bíblia e ler, você vai saber sobre Jesus. Você pode até assistir filmes hoje, tem a série, de The Chosen, que fala um pouco da vida de Jesus. Tem tantos meios de a gente aprender sobre Jesus. Só que aprender sobre Jesus, por si só, a informação não tem poder de mudar a nossa vida. A informação a respeito de Jesus, irmãos, não é isso que faz a gente ter uma vida diferente. Não é isso. O que faz então, pastor? Como é que eu faço então? O que muda a nossa vida, irmãos, é aprender a se relacionar com Jesus. Porque, irmão, Jesus não é alguém que está morto. Ele vive e quer ter uma vida com você. Escute, Jesus não é um personagem bíblico. A Bíblia não é um livro de personagens. Existem personagens na Bíblia, é fato. Por exemplo, semana passada eu falei sobre o filho pródigo. E isso é uma parábola. Então Jesus criou um personagem para te explicar que Deus é um pai de braços abertos, que não condena o filho e que espera o filho voltar para casa. Então ele usou uma parábola para expressar como que é o reino de Deus. Agora, a Bíblia não é um livro que quer mostrar personagens que sequer existiram. Não. Jesus viveu, vive e viverá. Jesus viveu, sofreu, andou a via dolorosa. Jesus, ele foi açoitado. Jesus, ele foi afrontado. Jesus foi chamado de endemoniado. Jesus foi chamado de malfeitor e de todo tipo de coisa. Morreu na cruz do Calvário, no meu lugar e no seu lugar. Só que, irmãos, ele venceu a morte, ele ressuscitou, enviou o Espírito Santo e agora ele quer ter vida com a gente. Por isso, essa série de mensagens, nós vamos aprender a se relacionar com Jesus. E nós precisamos disso, saber o que ele é capaz de fazer pelas nossas vidas hoje. Eu queria que você entendesse isso, irmão. Não importa o que você está vivendo na sua vida, Jesus é capaz de fazer coisas sobrenaturais, coisas absurdas ao entendimento humano na sua vida hoje, Tião. Ele pode fazer hoje na nossa vida. Posso ouvir um amém? Então, irmãos, eu quero falar hoje com pessoas que talvez estão cansadas, angustiadas. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 11, verso 28. Diz assim: venham a mim
todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso, diga assim, manso, e humilde de coração. E encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que eu lhes dou é leve. O fardo que eu lhes dou é leve. Irmãos, é importante você entender essa característica de Jesus. Manso, humilde. Jesus é manso e humilde. Talvez, eu tenho falado muito isso, eu falei até aqui esses dias. Irmãos, não parece que a vida está pesada? É impressão só minha ou você também tem essa impressão? Parece que perdeu a graça a vida, né? Parece que perdeu graça, irmãos. E eu vejo isso em todos os lugares. Eu tenho a impressão, entenda bem o que eu quero dizer, que a gente vive dias tenebrosos. Tudo muito chato, irmãos. Tá chato estar na internet. Tá chato. Parece que as pessoas não têm mais o prazer de pegar a sua família e dar uma volta, passear. Se acorda, irmãos, parece que se acorda debaixo de um peso, de um jugo. E aí você tem que trabalhar. Eu estou falando, faz sentido isso ou não, irmãos? Você tem essa impressão? Irmãos, hoje acontece algo com você aqui. E de repente, irmãos, isso que aconteceu, um fala para outro, através do tal do celular, irmãos, as notícias, o celular chega a notícia que a gente não precisa, que não vai mudar a nossa vida, que não vai mudar a nossa história. E aí a gente entra em embates, debates. Eu não gosto daquela pessoa porque ele é de esquerda. Eu não gosto daquela porque ela é de direita. Eu não gosto daquela porque ela é de... Irmão, pelo amor de Deus, tá chato. Aí a gente abre, pega o celular e todo mundo se sente pobre quando abre o celular. Por quê? Porque as pessoas colocam no celular, ganhe dinheiro fácil. E aí você não consegue ganhar o dinheiro fácil, você fala, ai, que minha vida está uma porcaria. Que minha vida está ruim. Esses dias eu estava falando com a minha esposa, porque o Léo estava assistindo um negócio na televisão, tal de Vlad, lá dos Estados Unidos. Ontem a gente estava falando sobre isso. E aí o menino pega, vamos lá jogar um bloco no carro do pai. O carro do pai é um Rolls Royce. Você viu isso? Eu falei, nossa, um Rolls Royce, mano. Esses moleques ganham dinheiro na internet. Provavelmente, pode ser que aquele carro seja alugado. Eu conheço uma pessoa que eu vi que ele lançou um clipe essa semana. E ele andando de Mercedes branca. Você viu? Mora aqui na Várzea. O clipe Mercedão. Uma Mercedes maravilhosa, irmão. Nem sei, eu não entendo de carro. Uma Mercedes maravilhosa. Eu conheço a condição dele. E não estou falando por causa de nada contra o menino. O menino é bênção. Ele tocava na igreja, bateria. O menino é gente boa demais. Mas quem não conhece ele fala, cara, ele fez essa música, tá milionário. Eu preciso fazer isso também para ficar milionário. E não é verdade. E aí todo esse monte de informação, você está entendendo o que eu estou querendo dizer ou não, irmãos?
Aí parece que a vida está chata. Mas eu quero falar para você, irmãos, tem um Jesus que nessa manhã vai mudar a nossa perspectiva de vida. Talvez você chegou aqui nessa manhã cansado ou sobrecarregado. E essa passagem bíblica, irmãos, não está fazendo um convite porque Jesus diga, vinde a mim. Ele não está fazendo um convite a uma religião. Ele não está fazendo um convite para você vir para uma igreja. Ele está fazendo um convite para você vir a uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Ele fala, venha a mim. Nesse período, irmãos, Jerusalém, Israel, já tinha, como tem hoje, uma religião muito forte, que é o judaísmo. E é para essas pessoas que Jesus está falando. É para essas pessoas que Jesus está ensinando. Venham a mim. Venham a mim. Eu sou humilde. Eu sou manso. Venham a mim. Aprendam de mim. Então, irmãos, o convite nessa manhã, irmãos, não é para você vir à igreja, mas é para você passar a se relacionar com aquele que é o verdadeiro pastor da igreja, com aquele que é o verdadeiro rei da igreja, com aquele que é o Senhor da igreja, ter um relacionamento com ele. O que muda a nossa vida não é vir na igreja, o que muda a nossa vida é conhecer a pessoa de Jesus Cristo e ter relacionamento de vida com ele. E isso é possível. Isso é possível, meu irmão. O versículo 28 diz assim, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Quem está precisando de descanso aqui? Agora, é importante a gente entender que esse cansaço e essa sobrecarga que Jesus está falando aqui não é algo físico. É uma fadiga, é um peso emocional, espiritual e até mesmo social, irmãos. Casamento, família, profissional e vida financeira também. Eu vou repetir. Esse cansaço e essa sobrecarga, ele não está falando de algo físico. Cansado, a gente vai estar sempre cansado, irmão. Quem trabalha, quem acorda cedo e chega em casa à tarde, vai estar cansado sempre. E não é esse tipo de cansaço que o Senhor está falando. Quem está me entendendo aqui? Ele está falando de um cansaço emocional. Quanta gente dentro da igreja está cansado emocionalmente? Quanta gente está cansado espiritualmente? E quantas pessoas estão cansados socialmente também? Seu casamento não está legal, a sua família não está legal, talvez a tua vida profissional não está legal, talvez a sua vida financeira não esteja legal. Agora é interessante, irmãos, que Jesus, ele é diferente da internet. Porque a internet fala, você está cansado dessas coisas? Vem, compra meu curso, meu vídeo, que nas horas vagas eu vou fazer você prosperar. Ela te ensina a fazer mais. Essa vida vai sempre tentar mostrar para a gente que a gente está em déficit. A gente sempre está devendo. Eu preciso trabalhar mais. Eu preciso ganhar mais. Eu preciso me doar mais. Eu preciso fazer mais. Como que você vai cobrar isso de uma pessoa que já está cansada e sobrecarregada? Quem está entendendo? Não, você tem que fazer mais. É porque você está se esforçando pouco. E é isso que muitas vezes a religião também mostra. Sabe o que é? Porque você está fazendo isso? Porque você tem que fazer um voto. É porque você tem que orar mais. É porque você tem que jejuar mais. É porque você tem que fazer mais. É porque você tem que fazer mais. E a vida inteira, irmãos, a gente está ouvindo que a gente tem que fazer mais, fazer mais, fazer mais, fazer mais. E aí Jesus, ele fala assim, vem a mim. Você que está cansado.
Você que está sobrecarregado. Você que não está com a vida emocional legal. Você que não está com a vida espiritual legal. Você que não está na sua situação de vida não está legal. Vem a mim. Eu vou te dar descanso. O que você precisa não é fazer mais, é descansar mais. Agora, esse descanso, ele também não é um descanso físico. É lógico que é importante. Viajar é bom, descansar é bom, tirar tempo de... É lógico, o nosso corpo ele também tem um limite. Mas esse descanso não é um descanso físico, é um descanso espiritual que nós precisamos alcançar. Esse descanso está baseado nos ensinos de Jesus. Então nós precisamos entender isso. Um coração cansado ou ferido nunca vai conseguir produzir mais. Muito pelo contrário. Talvez ele esteja prestes a entrar em colapso. Ô meu irmão, sabe uma coisa que a igreja ignorou por muitos anos? É sobre a saúde emocional. A sua saúde emocional, ela precisa caminhar bem com a sua saúde espiritual. Tem coisa que não é oração, irmãos. Que isso, pastor? Tem coisa que não é oração. Tem coisa que Jesus ele quer cuidar também da nossa parte emocional. Porque esse descanso, que ele falou, viu, vocês não estão bem, venham a mim. E eu vou proporcionar para vocês um tipo de descanso que vocês não conhecem ainda. Um tipo de descanso que você não conhece ainda. Como que você está hoje aqui? Você está bem? Ou você está prestes a entrar em um colapso? Por que tem tanto crente hoje se suicidando? Por que tem tanto pastor hoje se suicidando? O número de pastores que se suicidam, irmão, só cresce a cada dia. Por quê? Porque a religião dele diz, eu estou falando de mim também, tem que fazer mais. Tem que fazer mais. Tem que fazer. Aí o irmão fala, pastor, eu vou sair da igreja. Sabe o que o pastor sente? O que eu errei? O que eu errei? O que eu preciso fazer mais? Eu preciso fazer mais. Não, às vezes ele só precisa cuidar da vida dele. Quem está entendendo? E talvez você esteja aqui e passou a semana inteira falando, o que eu faço? O que eu faço? Eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu faço. E eu estou te apresentando um Jesus que não quer que você faça nada. Um Jesus que quer que você aprenda a descansar nele. Esperar nele. Essa é a nossa grande diferença espiritual. É crer nele, naquilo que ele pode fazer, naquilo que ele é capaz de fazer, naquilo que ele é capaz de proporcionar. Essa é a grande diferença, irmão, daqueles que vivem conduzidos pelo mundo e daqueles que vivem conduzidos pelo Espírito. Isso é real, isso é verdade. Jesus diz, olha, por que vocês estão preocupados? Com o que vão comer, com o que vão beber, com o que vão vestir. Ele diz, são os pagãos que se preocupam com essas coisas. Se o Senhor, ele alimenta os pássaros, se o Senhor, ele veste os lírios do vale, se o Senhor faz todas essas coisas, ele não vai cuidar de você, homem e mulher de pequena fé. E, irmãos, é um desafio. Porque saber disso a gente já sabe, sim ou não? Quantas vezes você já ouviu esse versículo? Não andeis preocupado com coisa alguma. Quantas vezes você já escutou esse versículo na sua vida? Então você sabe. Agora, quantas vezes esse versículo passou a ser uma realidade na sua vida? Irmão, andar por fé. Escute o que eu vou falar, você já sabe o que eu vou falar. Para muita gente, soa irresponsabilidade. Cara, você não vai fazer nada.
Agora não. Eu vou esperar o que ele vai falar para eu fazer. Eu vou esperar. E é esse o nível de relacionamento que Jesus convida. Venham a mim. Aprendam de mim. Quem está entendendo aqui nessa manhã? Então, irmãos, o que nós precisamos? De um relacionamento intencional e verdadeiro com a pessoa de Jesus. Isso vai gerar cura e não mais pressão. Irmão, se relacionar com Jesus é algo intencional. Como é algo intencional, pastor? Como é? Como que é isso, pastor? Irmãos, porque às vezes essa é uma realidade que a gente não consegue. Como que é isso, pastor? Hoje de manhã eu cheguei aqui, tomei um café com os irmãos, inclusive você que ainda não tomou um café com a gente, irmãos, todo domingo a partir das 8:30 da manhã tem uma mesona de café aí de grátis para a gente tomar um café junto. Todo domingo, amém? Então você está convidado para vir. E traga pessoas para tomar café junto com você. Aí eu subi, eu fui ali na minha sala, eu fui meditar um pouco. Sabe o que eu fui fazer? Eu fui falar com o pastor. Eu fui falar com Jesus, irmãos. Da mesma forma que você pode. Eu sentei na minha cadeira, abri ali, fiquei olhando para a pista. Eu falei, Jesus, essa igreja é sua. Sabe o que eu falei? Jesus, eu quero devolver essa igreja para o Senhor, na minha oração. Porque não sou eu que tenho que fazer, é o Senhor que faz aqui. E eu comecei a falar com Jesus, intencionalmente, crendo que Ele estava me ouvindo. Então eu quero te desafiar, irmãos, ir a Jesus. Ir a Jesus, para um pouco a sua loucura. Jesus não quer que você faça mais, Ele quer que você aprenda a descansar nele. Porque todo o esforço e toda a direção aonde Jesus não mandou você ir, irmãos, a gente vai bater com a cara na parede. Só vai gerar cansaço, ferida e frustração. Quem está me entendendo? Então, meu irmão, é isso, sabe? A gente precisa aprender a parar, sentar e falar, Jesus, estou aqui. Eu não consigo mais. Sabe o que eu quero te convidar, irmãos? Nessa manhã, devolve a sua vida para Jesus. Tem muita gente que já veio na frente da igreja, entregou a vida para Jesus, mas pegou ela de volta. Devolve sua vida para Jesus, irmão. Devolve a sua vida para Jesus, ou entrega ela nessa manhã. Jesus, eu vou entregar nas suas mãos. Devolve, dá a sua vida para Jesus cuidar hoje. Se você fizer isso intencionalmente, se relacionar, falar com Jesus, eu garanto para você que você vai chegar amanhã no seu emprego e já vai estar diferente. Por quê? Porque Ele vai na nossa frente, Ele faz as coisas de formas que a gente não pode imaginar. Porque, irmãos, a nossa mente, minha esposa falava isso para mim agora, a nossa mente sabota a gente. Por isso é tão importante a gente estar bem emocionalmente, porque a nossa mente faz a gente ver coisas que não existem. Demônios que não estão lá. Situações que não estão lá. Mas a nossa mente cria crenças limitantes. Eu não posso, eu não consigo. A minha vida é um fracasso. Irmãos, está aqui, ó, não é fazer ibope, não. Mas está aqui meu pai, levanta aqui, pai. Quantos anos você tem? 69. 68. O que você vai fazer terça-feira? O que nós vamos fazer terça-feira? Me graduar em direito. Ele vai na formatura dele de direito, irmão. Que começou a fazer direito com quantos anos, pai? 63 anos. Se formou em dezembro e lá em julho do ano passado ele já tinha passado na OAB. Pode sentar. E a gente fala que não dá, que não vai dar. Eu tô aqui sentado com você, escutando essa palavra. Está aqui em mim, ó. Confia em Deus, confia em mim, confia em mim, confia em mim, confia em mim. E a gente acha que é o fim. Porque talvez você esteja cansado. Talvez você esteja se sentindo sobrecarregado. Você não aguenta mais.
talvez o seu questionamento é: Jesus, por que o Senhor não viu? Por que o Senhor não fez? O irmão, sabe o que é? Que às vezes Jesus, Ele permite a gente chegar num estágio que agora é só Ele que pode fazer. Que agora é só Ele. Se não for Ele, já era. Glória a Deus por isso. Nós chegamos na melhor situação da nossa vida, que só Ele pode fazer. Irmão, Jesus faz cada milagre e continua fazendo milagres. Quinta-feira a gente escutou aqui da nossa irmã Lília, que a máquina de lavar dela estava quebrada já há meses. E o dia que o cara podia arrumar, ela não podia receber o cara. O dia que ela podia receber o cara não podia ir. O dia que os dois podiam, ela estava sem o dinheiro. Aí esses dias eles estavam em casa, e o Tião falou: liga a máquina. Adivinha? Quem arrumou a máquina dela? E sabe o que ela estava fazendo? Sabe o que eles estavam fazendo na casa dele, na terça-feira de carnaval? Limpando a casa, porque na quarta-feira eles iam receber um PG. Você já ouviu a história de Obed-Edom? Isso é só o começo. Isso é só o começo. Entre outros que ela contou para mim também. Só Ele pode fazer? Você chegou no lugar certo. Só Ele pode fazer. É exatamente para esse lugar que muitas vezes Jesus quer nos conduzir. A um lugar que só Ele pode fazer. E eu queria que você pensasse hoje em coisas na sua vida que só Jesus pode fazer. Para você lembrar, lembra, para isso ser um marco na sua mente do dia de hoje. Pense em algo na sua vida hoje que só Ele pode fazer. Agora pensa nesse algo e pensa na data de hoje. Que dia é hoje? 22? 22 de fevereiro de 2026. Grava isso na sua mente. Aquilo que só Jesus pode fazer. Agora, faça um exercício. Venha a Ele. Vá até Ele. E entregue isso na mão dEle. De forma intencional. A minha sugestão para você é agora. Eu queria que você fechasse seus olhos. Feche seus olhos. Feche os seus olhos. Pensou nisso? Está pensando nisso? Agora eu queria que você... Não precisa ter vergonha, irmãos. Você está no seu lugar. Mesmo de voz baixa. Entrega isso na mão dele. Fala: Jesus, hoje eu estou entregando isso nas suas mãos. Diga, irmãos. Ele precisa ouvir isso de você. Diga. Talvez seja o seu casamento. Jesus está falando. Jesus, hoje eu entrego o meu casamento nas suas mãos. Talvez seja a sua família. Diga isso. Jesus, eu entrego a minha família nas suas mãos. Faça esse exercício, irmão. É o teu emprego? É a tua vida profissional? É os teus estudos? Coloca na mão de Jesus. Coloca na mão de Jesus isso. É o teu filho? Coloca teu filho na mão de Jesus agora. Faça isso. Faz isso, irmão. Verbaliza isso, por favor, verbaliza isso. É para você. Não é para mim, é para você. Estou aqui ouvindo o que você está falando. Fica tranquilo, fique em paz. É a tua casa? São as suas dívidas? Entrega para Jesus. É uma depressão?
É um síndrome do pânico? É uma ansiedade? Entrega isso para Jesus agora. É uma enfermidade? Foi um resultado de um exame que você ficou sabendo? Entrega isso para Jesus agora. Entrega. Ele está aqui. Ele está te ouvindo. Oh, Jesus, o Senhor conhece a vida dos meus irmãos. E o Senhor conhece a minha também. Eu quero te pedir, nessa manhã, que o Senhor receba essas orações. Jesus está aqui, irmão. Jesus está aqui. E esse relacionamento que você vai começar com Ele a partir de hoje vai curar você. Amém? Escute, Jesus não é uma fórmula. Jesus, Ele é um relacionamento. Pode curar aqui, Pai. Espírito Santo, cura aqui nessa manhã. Cura, papai. Toca vidas aqui, Senhor. Faz a tua obra aqui, Espírito Santo. Essa é a igreja do Senhor. Essas pessoas são suas, eu sou do Senhor. Tu és o verdadeiro pastor da igreja. É o Senhor que não tem mácula, não tem ruga. E nós vamos nos apresentar a Ti, Jesus. Escute. Alguns sintomas de uma pessoa com o coração cansado e sobrecarregados. Falta de alegria, inclusive nas coisas de Deus. Talvez você esteja assim hoje. Resistência aos relacionamentos profundos, porque você tem medo de se decepcionar outra vez. Você está com vontade de se isolar? Você anda irritado demais? Falta de paciência? Frieza espiritual? Esses são sintomas, alguns sintomas de pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas. Talvez você seja essa pessoa. E hoje é dia de você vir a Jesus. Existe um remédio para o seu coração. E o remédio está no versículo 29, que diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo, desde que eu lhes ensino, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Sabe o que é jugo, irmãos? Jugo é aquela parelha de boi. Quando você vê um carro de boi na televisão, hoje muito pouco, né? Principalmente onde a gente mora. Mas você vê aquela ferramenta que está no pescoço do boi, que liga um boi no outro boi. Isso se chama jugo. E o jugo, irmãos, é uma ferramenta para dividir o peso e para fazer andar na mesma toada e na mesma direção. O jugo é para dividir a carga, para andar na mesma toada e na mesma direção. E olha o que Jesus diz: vem andar na minha toada, vem andar na minha direção, porque eu vou carregar o peso junto com você. Porque eu vou carregar junto com você. Eu vou carregar. Jesus está falando. Jesus não está falando, vem, pega o jugo. Não, ele fala, pega o meu jugo. Ou seja, Ele é a base. Ele é a direção. O jugo é colocado no boi mais forte, no boi mais disciplinado, no boi que conhece o caminho, no boi que sabe o que tem que fazer. Não é qualquer boi. Estou falando bobagem, seu Natal. O senhor conhece de fazenda, o senhor sabe. Ei, é no jugo de Jesus. Ele tem a força. Ele sabe o que fazer.
Ele sabe para onde te levar. Ele sabe para onde te conduzir. Ele sabe como fazer na minha vida e na sua vida. Então o remédio, irmãos, hoje para nós é andar no jugo de Jesus. Aqui Jesus está nos convidando para uma parceria de vida com Ele. Jesus quer nos ensinar a forma mais leve de levar a vida. Jesus quer nos ensinar uma forma leve de viver a vida. Ei, irmão, deixa esse peso hoje na mão de Jesus. Deixa esse peso nessa manhã na mão de Jesus. Por quê? Porque o fardo dele é leve. Ou seja, viver com Jesus, você vai viver uma vida leve. Pastor, mas ele fala que no mundo nós vamos ter aflições. É verdade, é por isso que ele anda com a gente. É por isso que ele está com a gente, porque o mundo é um mundo de aflições. E sozinho, eu e você, a gente não consegue. Por isso que ele fala, olha, no mundo tereis aflições, mas fica tranquilo. Olha aqui, o leão da tribo de Judá, ele já venceu a morte, ele já venceu o mundo, e é ele que vai nos ajudar, é ele que vai ajudar a gente a carregar a carga. Um dos símbolos de Jesus no Apocalipse é o boi, é o novilho forte. Aleluia. Entrega na mão dele, irmão, nessa manhã. O ensino de Jesus. Oh, Deus, obrigado por isso. O ensino de Jesus não é movido por soberba, arrogância e nem julgamento. É movido por humildade, mansidão e amor. O ensino de Jesus não é um ensino de soberbo. Eu faço, eu consegui, eu sou bom e você vai conseguir. Você tem que conseguir, porque eu consegui. Você tem que vencer, porque eu não errei. Você não pode errar, porque não é assim. Jesus fala, vem a mim. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Sabe o que Jesus está falando? Eu sabia que você não ia conseguir. Eu não estou condenando você por isso. Eu sabia que você não ia conseguir. Eu não estou aqui para falar que você errou, que você fez, está fazendo por merecer, que você plantou e você colheu. Eu não estou aqui para te falar isso. Jesus está falando assim, vem para cá que agora eu vou te ajudar a carregar essa carga. Porque se essas pessoas se apresentassem aos sacerdotes, o sacerdote ia passar uma lista. Então, você não fez isso, você não fez isso, você não fez isso, você fez isso tudo errado. E Jesus fala assim, vem a mim, porque eu sou manso e humilde. Eu sei que você não consegue sozinho, por isso o Pai me enviou. Por isso o Pai me enviou. E Jesus, ele é tão maravilhoso, irmãos, que quando ele vem cumprir o propósito, ele morre na cruz do Calvário e ele fala, eu não vou deixar vocês sozinhos. E agora Jesus morreu. Eu morri para ir preparar um lugar melhor. Mas eu não vou deixar você sozinho. Você não vai ficar sozinho de novo. Eu enviarei sobre vocês o Consolador, o Espírito Santo, aquele que os ajudará a fazer tudo aquilo que eu ensinei para vocês. Ele é irmãos, o Espírito Santo é o nosso intercessor. É aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É com você que eu estou falando hoje. E foi para isso que Jesus te trouxe aqui. O cansaço, irmãos, é quando você chega no estágio de dizer, eu não estou aguentando mais. E a sobrecarga é um estágio maior ainda quando você diz, eu não suporto mais.
Pare de lutar sozinho. Pare de lutar sozinha. Jesus quer te ajudar. Jesus quer te ajudar. Salmo 147, versículo 3 diz assim. Salmo 147, versículo 3 diz assim. Ele cura os de coração quebrantado e enfaixa suas feridas. O que ele faz? Ele cura. Sabe o que é um coração quebrantado? É o coração que vai diante de Deus e fala: eu não aguento mais, eu não suporto mais, mas reconheço que só o Senhor pode fazer. Ele cura os de coração quebrantado e enfaixa as suas feridas. Ninguém enfaixa feridas sem curar feridas. Sabe o que é enfaixar a ferida? Eu te protejo. Eu te protejo, ninguém vai te machucar mais. Enfaixar a ferida é cobertura. Eu vou cobrir a sua vida. Salmo 91, aquele que se esconde no abrigo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele enfaixa a ferida. Enfaixa a ferida ninguém precisa ver as suas vergonhas. Ninguém precisa ver as suas feridas. Ninguém precisa ver o que aconteceu com você. Eu enfaixo as suas feridas. Jesus está enfaixando as suas feridas nessa manhã, amém? Jesus está enfaixando as suas feridas nessa manhã. Recebe isso em nome de Jesus. Jesus está enfaixando. Ei, irmãos, Deus não ignora as nossas feridas emocionais. Deus não lida somente com o pecado. Ele olha para o nosso coração. Porque você pecou. Jesus não, ele olha para o coração. Jesus não fica lidando com o pecado. Você pecou, você fez. Não. Jesus lida com o nosso coração. O isolamento não vai te curar. Se pessoas foram usadas pelo maligno para te machucar, Deus também vai usar pessoas para te curar. Machucado, irmão? Tem gente aqui que pode te ajudar a curar. Você fez uma bobagem, meu irmão? Essa casa aqui é uma casa de amor. Vem pra cá. A gente quer ser bênção na sua vida. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu fiz. Você não sabe o que eu já fiz. Sou ser humano, meu irmão. Mas eu sei o que Jesus fez. Eu sei o que Jesus fez na cruz do Calvário. E talvez você é essa pessoa hoje. E se você for essa pessoa hoje, eu queria te convidar a vir à frente, que eu quero orar por você. Relacionamentos saudáveis e maduros nunca vão te deixar no caos. Pessoas de Deus vão te conduzir a Jesus. Cuidado com os relacionamentos tóxicos, que só querem te mostrar os problemas. Foca nas pessoas que querem te levar a Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. E essa é a nossa forma somos de ser igreja. Amar, respeitar, estender as mãos. A gente vai continuar crendo nisso, fazendo isso, até onde Ele permitir. Pastor, eu cheguei aqui, eu estou com esse cansaço, eu preciso dessa oração. Apaga a luz, por favor, filho. Eu queria te convidar a você vir à frente, como o nosso irmão fez. Eu quero orar.
por você, meu irmão. Vem cá. Eu quero orar por você. Se você puder, se ajoelhe aqui no altar. Você não está ajoelhando diante do pastor. Você está ajoelhando diante do grande pastor. Vem. Vem, Jesus quer te curar, vem. Há um bálsamo aqui nessa manhã, vem. Vem, meu irmão, vem, minha irmã, não fica com vergonha. Queres ser curado? Tu queres ser curado? Jesus chegou no tanque de Betesda, todo mundo doente. Todo mundo esperando o movimento das águas. Ele chegou a um homem e falou: tu queres ser curado? É por isso que você está aqui. Se você não quiser vir aqui e está com vergonha, ajoelha na sua cadeira aí. Ajoelha aí, se você tiver com vergonha, eu respeito, irmãos. Eu sei que não é fácil vir à frente. Não é fácil estar aqui na frente também, ministrando. Na verdade, talvez eu queria estar sentado aí no seu lugar. Mas Jesus é o Senhor da minha vida e da sua também. Jesus é aquele que cura. Jesus é aquele que faz. Então permita Ele te tocar nessa manhã. Permita Ele fazer na sua vida nessa manhã. Ah, Jesus. Ah, Espírito Santo, intercessão, por favor. Os homens, põe a mão nos homens. Mulheres, põe a mão nas mulheres. Por favor. Abençoa a vida dessas pessoas que estão aqui. Divide o cargo. Fala para ela, eu estou aqui. Pode contar comigo. Diga para essas pessoas. Você pode contar com a igreja. Não porque a gente é perfeito. É porque a gente ama você. Ah, Jesus, eu sei que o Senhor pode fazer, Pai. Eu sei que o Senhor pode fazer coisas insondáveis aos nossos olhos. Ah, Espírito Santo. Eu peço que venha sobre essas pessoas uma unção de restauração, de renovo, de vida. Ah, Espírito da verdade. Nós sabemos que o Senhor está aqui e quer fazer coisas maravilhosas. Eu sei, Pai, que é tempo aonde milagres, sinais e maravilhas vão acontecer neste lugar. Ah, Senhor, eu peço que o Senhor toque e faça coisas que somente o Senhor pode fazer. Somente o Senhor pode fazer. Ah, Jesus, estamos aqui porque sabemos que só o Senhor pode fazer. Ah, Espírito Santo, toca, Jesus. Faz, Espírito Santo. Move, Espírito da verdade. Cura toda ferida, toda mágoa. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Toca, Senhor. Faz, Pai. Faz de novo, Deus. Faz de novo, Senhor. Acende a chama. Acende a chama, Jesus. Acende a chama, Jesus. Faz outra vez, Pai. Oh, Espírito Santo, derrama um bálsamo celestial nessa manhã. Traz vida, 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 vida. Ah, Senhor, eu sei que Tu podes fazer. Eu sei que Tu podes fazer, Pai. Eu posso ver, Senhor, Tu fazendo aquilo que as pessoas não acreditam. Faz de novo, Espírito Santo.